Você sabe como renovar o seu passaporte italiano no Brasil, na Itália e em outros lugares do mundo? Não? Então esse vídeo é para você. Oi pessoal, aqui é a Cami Scrivani, tudo bem? E hoje eu tô respondendo uma pergunta que foi feita há mais de um mês, infelizmente eu não consegui responder antes, mas vamos lá, hoje dá para responder, que é o seguinte: eu já sou reconhecido italiano, meu passaporte está vencido e eu preciso renovar. Com essa história da pandemia, ficou essa confusão e tudo se fechou e as datas estão assim absurdas. O que eu faço? Eu espero para renovar no Brasil, mas eu tenho planos de ir embora antes. Ou eu gostaria de ir embora antes, ou eu vou na Itália, eu vou para o lugar direto, o que eu faço para renovar meu passaporte? Então vamos lá. Primeira coisa é, muito obrigada pela pergunta, você que me perguntou isso, e é legal porque a gente também explora esse assunto, porque outras pessoas também têm a mesma dúvida, né? Então vamos lembrar, quando a gente é reconhecido cidadão italiano, os nossos dados são inseridos no Anágrafe, na verdade no Registro Geral de Anágrafe, né? Que é o registro de todos os cidadãos italianos. Então é um banco de dados, na verdade, não sei exatamente se ele se chama assim, mas é um banco de dados com todos os dados, né? Anagráficos, ou seja, todos os dados sensíveis, pessoais de cada cidadão italiano, tá? Então tem nome, data de nascimento, nome de pai, nome de mãe, uma série de coisas, inclusive residência, ok? Muito bem. Dito isso, a Itália tem uma regra que é: você só pode renovar documentos ou emitir documentos no local onde você reside. A gente já falou diversas vezes sobre o conceito de residência para italiano. Se você tiver dúvida, acesse o vídeo aqui em cima, eu vou deixar o card para você ver o que é residência para Itália e tal, porque aí é já um outro discurso. Mas voltando na questão do passaporte, então você só consegue emitir passaporte no local onde você reside. Então, se a sua residência está registrada na Itália, o lugar onde você vai conseguir emitir passaporte é na Itália. Se você tem a residência registrada no Brasil, né, e aí você se cadastrou no AIRE e tal, então, ou foi reconhecido no Brasil, o seu registro de residência é no Brasil e, portanto, seu passaporte tem que ser renovado ali. E se você fez isso em outro lugar do mundo, que não é nem Itália nem Brasil, mas está na mesma situação do Brasil, que é fora da Itália, então você é registrado no AIRE, né, que é o Anágrafe de Italianos Residentes no Exterior, em estero, por isso que é o E, né? Você está na mesma situação que no Brasil, você tem que fazer no local onde você reside, tá bom? Aí você fala assim, caramba, mas, por exemplo, o consulado brasileiro, né, os consulados italianos no Brasil estão dando a disponibilidade para fazer isso daqui a um ano, né? E eu queria ir embora antes, como é que eu faço? Bom, algumas opções. Opção número 1, você marca e faz um pedido de emergência, né, de renovação de passaporte de emergência. Isso é possível? É possível, por várias razões. Primeiro, porque se você é italiano, você pode ter que voltar para a Itália. Então, isso é uma coisa. A segunda qualquer cidadão que tenha que viajar de emergência tem o direito de emitir o seu documento de viagem com antecedência, tá? Então, é uma outra situação. Mas para emitir o passaporte de emergência, você precisa ter as passagens na mão. Então, até para agendar, você precisa já ter bilhete comprado, passagem e tal. Então, é um processo até um pouco arriscado, mas é uma opção. Opção número 2, viajar com o passaporte brasileiro e renovar aonde você for. Aí a outra pergunta dessa mesma pessoa foi: não, mas eu vou primeiro para a Itália, renovo o passaporte, depois vou para onde eu quero ir? Não. Por quê? Porque você não vai morar na Itália. E, de novo, você vai renovar o passaporte aonde você é residente. Então, se você não vai residir na Itália, não tem sentido você passar pela Itália para fazer isso, né? Não tem senso, tá? Então, o ideal é você ir para o lugar onde você vai morar. Você declara a residência ali e ali você faz a renovação do seu passaporte. Aí você pode dizer assim: tudo bem, mas eu preciso do meu passaporte para ir para esse lugar, né? Bom, aí é um outro problema. Apesar de que normalmente a maior parte dos lugares, né? A maior parte não, mas tem muito lugar que você vai como turista, né? Com o passaporte brasileiro, não precisa de visto nem nada. Entra e aí se regulariza como italiano, porque de fato você tem esse direito, tá? Então é uma opção, talvez seja a opção mais viável e mais segura, né?
Mas se você quiser realmente fazer isso, você pode tentar então o pedido de emergência. Passar pela Itália, bom, ou fazer pedidos de emergência fora da Itália, só se você já estivesse residindo num outro lugar ou estivesse fazendo uma viagem de longo período e aí tivesse que renovar um documento. Por exemplo, aconteceu comigo uma vez, não foi com o passaporte, mas foi com a carteira de identidade, foi a mesma coisa, tá? Eu perdi a minha carta de identidade. Carta de identidade, desculpa. Quando eu estava numa viagem na França, eu ia ficar um mês na França. E aí o que acontece? Eu morava na Itália ainda. E aí eu falei, caramba, né? Eu preciso emitir o documento, porque eu só vim com ele. E aí como é que eu faço para embarcar? Não sei o que, não sei o que lá. Na verdade, não, eu tinha o passaporte. Mas aí eles me explicaram o seguinte: bom, se você, em caso de perda, né, precisar e você estiver em viagem, você pode vir ao seu consulado italiano, no lugar onde você está, e pedir uma emissão de emergência. Por quê? Porque senão você não se movimenta, você fica sem documento de identificação. Então você tem direito também dessa emissão. Como não é o seu caso, porque você, além de italiano, é brasileiro, quer dizer, você não está numa situação onde você não tem documento de identificação, não é isso, né? E também você não perdeu o documento, na verdade, ele só expirou, tá? Vamos lembrar também sobre o documento de italianos, principalmente no caso do passaporte. Se você tem filhos menores, você precisa da autorização, né, através do ato de ascenso, do outro genitor do seu filho menor, seja casado ou divorciado, não faz a menor diferença, você precisa dessa autorização, tá bom? Então, só lembrar disso. Tô falando porque também eu passei por isso quando eu fui emitir o meu documento, né, o meu passaporte, eu precisei da assinatura no ato de ascenso do pai da minha filha, que eu já sou divorciada há 1 trilhão de anos, tá, né? Mas como ela ainda era menor, então eu precisei, né, desse ato de ascenso assinado e declarando que ele autorizava a emissão do meu passaporte, tá bom? E basicamente é isso. Então não tem grande segredo. O ideal seria você fazer já um agendamento no Brasil. Faz para o tempo normal. Se você conseguir adiantar fazendo um pedido de emergência, ótimo. Se não, vai com o passaporte brasileiro. E depois, quando você chegar e declarar residência, aí você renova então o seu passaporte italiano no local onde você estiver. Tem que também tomar um outro cuidado, porque dependendo de onde você está indo, o consulado demora um pouco mais ou um pouco menos para funcionar. Por exemplo, aqui em Portugal não tem consulado, tem embaixada, então o serviço é muito mais demorado, né? Na França, por exemplo, em Paris, não sei como é que é fora de Paris, tá? Mas em Paris funciona super bem, é super rápido, porque tem o consulado italiano em Paris, então também você não tem problema, tá? Então também fica ligado nisso, quer dizer, o lugar onde você está indo tem consulado? Tem embaixada? Não tem, né? Também avalia esse risco aí, tá bom? E é isso por hoje. Deixa seu comentário aí, deixa sua dúvida. Vamos conversar, espero ter ajudado e grande abraço. Bye, bye!